A gente segue tratando sobre economia porque as contas públicas do governo Lula registraram um rombo de quase 40 bilhões de reais em junho. O déficit é o quarto pior para o mês desde o início da série histórica, em 1997. Segundo o comunicado do Tesouro Nacional, divulgado hoje, o primeiro no acumulado do primeiro semestre deste ano, o saldo negativo foi de 68 bilhões de reais, o pior desde junho de 2020, quando a pandemia de Covid-19 causou um rombo de 544 bilhões de reais. As contas públicas do governo abrangem o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social. Em junho, houve um crescimento real de 5,8% na receita líquida, descontadas as transferências para estados e municípios em relação ao mesmo período do ano passado. Alexandre, quero ouvi-lo em relação aí a essa informação que a gente traz, né? As contas públicas registraram esse rombo de quase 40 bi, o governo fechando o primeiro semestre de 2024 com déficit de mais de 68 bilhões de reais, pior resultado desde 2020. Isso confirma o que nós acabamos de ouvir de Paulo Guedes. Paulo Guedes tinha razão. Não só tem razão, como ele demonstrou isso quando ele conduzia a economia do governo Bolsonaro. A parte financeira, os gastos. Nós tivemos uma pandemia que mandou todo mundo parar, todo mundo fechar a porta, ninguém mais trabalhar, todo mundo desempregar, ficar em casa, fique longe do trabalho, não produza nada. E aí? E mesmo assim, nós acabamos, né, o período do governo anterior com, se não me engano, 54 bilhões de superávit. Agora é uma sucessão, a cada mês a gente vê que é o déficit. Por quê? Gasto demais, claro. O sujeito começou o governo dizendo, olha, não tem mais 19 ministérios ou 22 ministérios, agora tem quase 40. Isso custa dinheiro. E custa dinheiro também o gasto mal aplicado. O Piotr lembrou isso, a qualidade do gasto. É um gasto que não gera, não estimula riqueza, produção de renda, riqueza. E como se sabe, governos não produzem riqueza. Só quem produz riqueza é aquele que trabalha. Né? E o governo tenta distribuir a riqueza e aí distribui mal, gastando demais. Né? A Ana Paula de vez em quando diz assim, desculpa eu me repetir, né, em relação às coisas lá dos Estados Unidos, mas desculpa eu me repetir, mas não adianta fazer propaganda se na prática a teoria é outra. Se gasta mal, se não presta serviço público, está tapeando a população. É isso que está fazendo. E o resultado está aí, não tem como esconder um déficit. Quer comentar, Augusto? Quero. Vai lá. Um dos grandes avanços ocorridos no Brasil foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal durante o governo Fernando Henrique, que era uma decorrência do Plano Real. O que significa isso? Né? O que era? É você reunir a família, ver lá quanto arrecada, né, sem taxa, a cada mês, e dizer, olha, nós só podemos gastar isso aí, que a gente junta, porque senão nós vamos ficar devendo e não há como pagar. Era a lei de responsabilidade fiscal. Pela formulação da lei, pela clareza do que era necessário fazer, não dava para votar contra. O PT votou. O PT foi contra o Plano Real e depois contra a lei de responsabilidade fiscal. Me diga um argumento, me apresente um argumento lógico, né, inteligível para justificar o voto contra. Significa o seguinte, o PT gasta o nosso dinheiro como se fosse deles. Os petistas, ou eles embolsam o dinheiro ou eles gastam. É isso que acontece. Então, é um déficit atrás do outro. Você vai dizer, as pessoas vão dizer, não é isso que resolve o problema do Brasil. Não é. Mas para que gastar com a viagem da Janja? Porque são nas pequenas despesas, pequenas
se confrontadas com o que o dinheiro, o governo movimenta, que é uma conta muito alta, qualquer viagem. Se você não dá o exemplo, nesses gastos, repito, que você dá o exemplo. Vamos parar com isso. Vamos segurar o dinheiro. O Brasil é um país pobre. Não, eles são contra a sensatez, são contra a seriedade no trato do dinheiro, que, repito, é nosso. O governo não é uma entidade lucrativa. Nós pagamos todas as contas.